Olá, tudo bem? O assunto em que irei abordar hoje neste vídeo é sobre resistência insulínica. Eu sou Caroline Alonso, sou médica ginecologista e seja muito bem-vinda ao meu canal Somos Cíclicas. Aproveite para se inscrever no meu canal, clicar aqui no joinha e ativar o sininho para receber todo o meu conteúdo em primeira mão. Eu vejo o quanto que muitas mulheres têm dúvidas sobre resistência insulínica. Tantos vídeos falando sobre insulina, resistência insulínica, mas que verdadeiramente você não consegue compreender a importância da insulina, o que a insulina faz no seu corpo e as consequências desse aumento da insulina, o que isso vai gerar como malefício na sua saúde. Então hoje estou aqui para tirar as suas dúvidas em relação a esse tema. A resistência insulínica é a incapacidade da célula de responder adequadamente à ação da insulina. Importante você entender que a patologia que vai estar ligada à resistência insulínica é a obesidade e o quanto isso tem sido cada vez mais prevalente na nossa sociedade, sendo considerado o principal fator de risco para resistência insulínica, pré-diabetes, diabetes, doença micro e macrovascular. Ou seja, as doenças cardiovasculares são as principais causas de morte entre as mulheres. Mas também essa resistência insulínica está muito relacionada com aquelas mulheres que sofrem da síndrome dos ovários policísticos. Então, além dela ter a resistência insulínica, ela tem também alguns sintomas como acne, oleosidade da pele, queda de cabelo e irregularidade menstrual. Toda vez que você sintetizar, produzir mais células de gordura, ao invés de metabolizar essas gorduras, existe o acúmulo, mas não só o acúmulo, existe a hipertrofia, o aumento dessa célula adiposa. E esse aumento dessas células adiposas em excesso vai fazer o quê? Com que haja uma compressão dos vasos sanguíneos. Então existe uma redução do aporte de sangue que vai chegar nessa região, principalmente nessa gordura abdominal. A partir desse momento, você começa a desencadear e a liberar várias citocinas inflamatórias, que vai gerar diversas alterações no seu corpo, além da alteração da função da insulina. Neste momento que a insulina precisa se ligar às células musculares e do tecido adiposo, ela se liga ao seu receptor, mas não ocorre as reações que precisam acontecer lá no interior da célula para que a glicose então penetre. Quando a glicose não consegue penetrar nessa célula, ela acaba se acumulando na corrente sanguínea. A partir do momento que ela se acumula na corrente sanguínea, isso daí vai chegar em diversos órgãos, um deles é o pâncreas, e é lá no pâncreas em que você produz a insulina. O pâncreas entende a informação, percebe que existe o aumento de glicose no sangue e ele começa então a entender: nossa, será que ela não está produzindo insulina? Vou produzir mais. Ele começa a produzir insulina em excesso. Então, além de você ter um aumento da glicose, que é chamada de hiperglicemia, você também tem um aumento da insulina, que é denominado de hiperinsulinemia. Mesmo você tendo um aumento de insulina, é uma insulina que não consegue desempenhar o seu papel da forma que deveria. Então acaba sendo uma cascata. A insulina aumenta, mais hipertrofia, porque toda vez que você aumenta seus níveis de insulina, aumenta os seus níveis de glicose, existe toda uma alteração inflamatória do seu corpo, você vai produzir mais citocinas, que vai acumular mais ainda células de gordura. Então existe um ciclo vicioso que, se você não começar a ter estratégias para evitar que isso ocorra, cada vez mais isso vai se alterando, vai gerando uma inflamação nos vasos, você começa a propiciar, favorecer o seu corpo a fazer principalmente o quê? Aterosclerose. E isso daí
daí vai culminar em infarto, em AVC, muitas doenças cardiovasculares. A resistência insulínica não vai estar somente associada com o risco desse acúmulo de gordura nos vasos, gerando aquele famoso entupimento dos vasos, mas também aumento do risco de síndrome metabólica, e a gente está falando de alteração da pressão arterial, dislipidemia, que é aquele aumento do colesterol, o aumento da circunferência abdominal, mas também gerando alterações hormonais, disfunções orgânicas e culminando no surgimento de doenças crônicas. O que eu observo em muitas mulheres sendo muito comum é o surgimento de infecções vaginais, como por exemplo a candidíase vaginal. Muitas pessoas acreditam que o problema está na sua vagina, mas pode ser que esteja por trás uma resistência insulínica que esteja potencializando as alterações na microbiota, no ambiente da sua vagina. Então, se você hoje sofre com corrimento vaginal de repetição, comece a entender, será que o problema não pode estar sendo nos níveis da sua insulina? Mas, Carol, como que eu posso então identificar se eu tenho ou não a resistência insulínica? A glicemia de jejum é um exame que não é tão valioso quanto outros exames que você pode colher e que são muito mais fidedignos, muito mais específico, é melhor para você entender a resistência insulínica. Quais exames são esses? Você pode dosar a sua insulina de jejum, você pode fazer o teste de tolerância oral à glicose e, além disso, você também pode fazer a avaliação do seu HOMA-IR. Dessa forma, você consegue identificar se a sua insulina ela sai dentro dos níveis de normalidade, qual é a dose em que ela se encontra, e você começa a correlacionar com os sintomas que você tem hoje. E olhando para você, eu consigo identificar? Sim, muitas mulheres, só de chegar em uma consulta comigo, aqui no consultório, só de olhar para ela, eu consigo dizer, você pode sim ter uma resistência insulínica. O que ela vai ter que vai me chamar a atenção? Sabe aqueles cordões escurecidos no pescoço, em regiões de dobra, axila, na região de dobra do braço, na região da virilha, aquela área enegrecida? Isso daí é muito sugestivo de resistência insulínica. Então a gente sempre vai correlacionar a análise clínica com o exame laboratorial. Então você buscou ajuda em um profissional de saúde, identificou de que você tem resistência insulínica, e a partir de agora o que você vai fazer? Você precisa lançar mão de algumas estratégias. Qual é então a primeira estratégia? A mudança dos hábitos alimentares, a importância de eliminar da sua dieta o açúcar, os carboidratos simples, até mesmo algumas frutas que têm um alto índice glicêmico. Então troque isso por gorduras boas e por fibras. Além disso, o quanto a prática de exercício é importante, principalmente o exercício de força. E para isso você precisa muito da ajuda de um profissional de educação física que consiga te nortear qual é o melhor treino específico e personalizado para você. Além disso, Carol, eu preciso fazer uso de alguma medicação? É claro que vai depender da particularidade, da análise laboratorial como um todo, para identificação se você tem necessidade de iniciar um sensibilizador de insulina, como por exemplo o que muitas mulheres conhecem, que é a metformina. E existem muitos suplementos em que eu posso lançar mão, que os estudos mostram, gente, é ciência, são estudos científicos que mostram o benefício dessas substâncias sobre o corpo, sobre o organismo de pessoas que são portadoras de resistência insulínicas. E que suplementação é essa, Carol, que você prescreve, que você pode iniciar nessas mulheres que buscam a sua ajuda? Reposição de complexo B, de todas as vitaminas do complexo B, de magnésio, de inositol, de cromo, e também o ajuste e suplementação da sua vitamina D, caso ela esteja em níveis reduzidos. Então, o quanto é importante você saber o que é resistência insulínica, muito mais do que você saber, é você entender se você tem a resistência insulínica e, a partir daí, você começar a tratar o seu problema
pela raiz, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Estou muito feliz porque você está até agora aqui comigo. Se eu puder te ajudar, terei um prazer enorme em ter você aqui no meu consultório. Se não, deixa aqui nos comentários a sua dúvida que em algum momento ela será respondida. Um grande beijo!